Então, continuando, mais uma vez, a aula vai ser dividida em 2 pedaços. Infelizmente, acabei aqui cortando. Depois eu vejo qual que foi o pedacinho. Qual que foi o pedacinho. Pessoal, sempre fiquem espertos aí. Se acontecer de eu parar de gravar, eu gostaria que vocês me avisassem, tá? Vocês me avisassem. Eu apertei aqui, não sei o que foi que está acontecendo, que eu estou apertando errado. Na outra vez, durante 36 dias, eu só apertei uma vez errado. E aí hoje, agora, na primeira semana, eu já apertei 2 vezes já. Que merda, hein? Bom, de novo então, pessoal, só para passar por cima aqui, contextualizando, conduta atípica é quando eu tenho erro do tipo, princípio da insignificância e crime impossível. Tá? O princípio da insignificância não se aplica na Maria da Penha, não se aplica nos crimes contra a administração pública, e o princípio da insignificância, os requisitos deles são a mínima ofensividade da conduta, ausência de perigo da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico provocado. Certo? E o crime impossível nada mais é do que ineficácia do meio e impropriedade do objeto. Certo? Mataram uma pessoa que já morreu, não tem como. Então, o crime impossível, por quê? Porque o corpo, ele é o objeto do bem jurídico vida. O bem jurídico tutelado é a vida e o corpo é o objeto. O celular é o objeto do bem jurídico patrimonial, certo? Maravilha. Tranquilo? Fácil como tudo em língua portuguesa. Rafael, mas se eu tirar na cara do morto, aí você pode cometer o crime de vilipêndio ao cadáver, se você souber que a pessoa está morta, né? Vilipêndio ao cadáver. Tranquilo? Bom, ineficácia do meio é o veneno não for eficaz, a arma não funcionar, né? São formas de você não conseguir alcançar o fim. O crime impossível é o crime, é a tentativa inidônea, né? É o crime manco. Beleza? Maravilha e fácil como tudo na língua portuguesa, pessoal. Beleza? Vamos lá então, vamos prosseguir aqui. Eu fiz todo esse adendo aí, eu disse que eu ia tratar da culpabilidade, né? Eu disse que eu ia trazer aqui pra gente a culpabilidade. Gente, é muito importante que vocês continuem acompanhando o raciocínio, tá? Eu sei que vocês estão aí, inclusive gostaria que vocês mandassem no chat o nome completo aí rapidinho, enquanto eu continuo explicando a matéria aqui, tá? Manda aí o nome completo. Eu vou preparar aqui, assim, eu coloco aqui a culpabilidade. Gente, para que você venha a punir alguém, o que você precisa? Né? Você precisa encontrar alguém que seja imputável, o cara imputável, ele tem que ter potencial consciência da ilicitude e, tecnicamente, né, ele tem que poder agir de maneira diferente, né, exigibilidade de conduta diversa. Se tivesse como ele agir de uma forma diferente da qual ele agiu, né, se tivesse como ele agir de uma forma diferente da qual ele agiu, ele responde por crime. Tudo bem? Bom, então esses são os requisitos da culpa: potencial consciência da ilicitude, imputabilidade e poder agir de maneira diversa, exigibilidade de conduta diversa. Agora, o que exclui a culpa? O que exclui a culpa, obviamente, é a inimputabilidade. Obviamente que se potencial consciência da ilicitude é um requisito da culpa, você não saber que é proibido é outro. Então, aqui também outro erro, né? O erro de proibição. Se você não sabe que é proibido, não tem por que você responder por o crime, o erro de proibição. E nós temos também o que exclui, né, a exigibilidade de conduta diversa. O que exclui a exigibilidade? A inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa também exclui a culpabilidade, tá? E aqui, pessoal, nós vamos continuar. Eu vou explicar para vocês agora cada uma dessas situações aqui. Tudo bem? Vamos lá rapidinho. Eu vou explicar, depois eu faço uma revisão. Assim, ó. Vamos lá. A inimputabilidade. O que é? A imputabilidade biológica se dá aos 18 anos de idade. Então, essa aqui é a biológica. Certo? A inimputabilidade psicológica se dá com a tal da doença mental, né? Ou com a embriaguez absoluta e involuntária. Embriaguez absoluta e involuntária. Tudo bem? E aqui, essa aqui é a psicológica. Psicológica. Acontece que o Brasil adota as duas, né? O Brasil usa as duas para ser imputável penalmente. Então, o Brasil adota a teoria biopsicológica. Ou seja, para que você responda por um crime, você tem que ter 18 anos de idade e, além disso, ter desenvolvimento mental completo ou não estar embriagado de maneira absoluta e involuntária. Além de ter 18 anos, você tem que ter desenvolvimento mental completo e não estar embriagado de maneira absoluta e involuntária. Tá? Aí você tem a imputabilidade, né, biopsicológica para vir a ser punido. Certo? Fácil como tudo na língua portuguesa. Tranquilo? Então, vamos lá.
mais uma vez, gostaria que vocês entendessem essa lógica aqui, e eu só vou acrescentar o fato de que, muito embora você tenha o desenvolvimento aqui com 18 anos, a biológica, eu sei que existe a tal da emancipação. A emancipação é quando um cara com 16 anos, ele fica maior de idade. Só que a emancipação, pessoal, ela não é levada em consideração para fins de criminais. Então, a emancipação não torna a pessoa que tenha 16 ou 17 anos imputável. Ele continua sendo inimputável penalmente. Certo? Maravilha. Outra coisa importante também é que a interdição, né, uma pessoa que for interditada, tá? O cara que for interditado, imagina que você tenha, né, um conhecido interditado. Interditado. A interdição não necessariamente acarreta a inimputabilidade. O interditado, ele pode cometer crime, sim. Então, o interditado comete crime. Comete crime. Tá? E o emancipado não comete crime. Esse aqui não comete crime. Certo? Esse aqui, ó, não comete crime. Tudo bem? Esse não comete crime. Certo? Maravilha? Fácil como tudo na língua portuguesa. Dentro da lógica do erro de proibição, no erro de proibição nós temos aqui o erro de proibição, que também é conhecido como o direto, né? E também o tal do indireto. Tem o direto e o indireto. Tá? Tem o erro de proibição direto e o erro de proibição indireto. O erro de proibição direto é mais fácil, né? Mais fácil não, os dois são fáceis, mas entenda, o erro de proibição direto é aquele em que você não sabe que é proibido mesmo. Você chega aqui no Brasil e começa a fumar a sua maconha, né? Don't worry about a thing. Você não sabia que era proibido fumar maconha. Erro de proibição direto, correto? Você não sabia. Você não sabia que era proibido ter um lagarto na sua casa. Você está cometendo um crime ambiental? Sim. Tem dolo de ter um lagarto em casa? Tem. Você está em estado de necessidade? Não. Não está em estado de necessidade. Né? Então, você, o quê? Você pode alegar o erro de proibição, porque você não sabia que era proibido ter um lagarto em casa. Na minha época, né, eu tinha asma quando eu tinha uma certa idade, e aí eu tinha um jabuti debaixo da cama, porque o povo falava que ter jabuti debaixo da cama curava a asma, né? Eu não sei se deu certo, mas eu não tenho mais asma, mas acho que não foi por causa do jabuti. Então, só estou dando exemplo aqui de crimes ambientais, né? O papagaio, já disse para vocês aqui, né? O papagaio vive 150 anos, 120 anos. Eu adoraria ter um papagaio em casa. E eu sei que tem como ter um papagaio legalizado, mas eu não tenho porque se ele pode voar, deixa ele voar, tadinho. Não tem nada quem tem o papagaio, porque eu gostaria de ter um, mas eu acabei optando por não ter. É a mesma coisa como cortar a orelha de pitbull, né? Eu acho que fica muito mais bonito com a orelha cortada, mas eu não vou satisfazer a minha vaidade para cortar a orelhinha do bichinho. Tá? Em todo caso, eu não tenho nada contra quem corta, porque eu gostaria de cortar a orelha do meu também. Tenho dois, nenhum dos dois é cortado a orelha. Em todo caso, vamos lá, continuando. Estou dando exemplo aqui de erro de proibição direto. Tá? Imagina que você, aos 13 anos, você era prostituta. E aí você foi prostituta com 13 anos, com 14 anos, com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, 18, 19, 20, 25, 35, 45, 55 anos. Aí com 60 anos você parou de se prostituir. Você parou de se prostituir. E aí, por todo esse tempo, né, sendo prostituta, você achou que fosse normal. E aí, ao invés de ser prostituta, o que você começou a fazer? Você começou a agenciar a prostituição. E aí você começou a cometer crime. Agenciar a prostituição é crime, mas você não sabia que era proibido agenciar a prostituição, porque você, na sua cabeça, sempre fez isso e sempre achou normal, certo? Você pode alegar o quê? Erro de proibição, tá? É mais uma forma. Esses são os erros de proibição diretos. E eles, pessoal, o juiz pode ou não desculpar. Tá? No erro de proibição, o erro de proibição também tem o desculpável e o indesculpável, né? O juiz pode desculpar você ou ele não desculpa, é indesculpável. Se for indesculpável, nós temos aqui a diminuição da pena. Se for desculpável, a isenção da pena. Certo? O erro de proibição desculpável isenta de pena. O erro de proibição indesculpável diminui a pena. Certo? Esse erro de proibição pode ser direto ou indireto. Direto ou indireto. O erro de proibição indireto é aquele em que você sabe que o que você está praticando é crime, mas você acredita que pode fazer por conta de alguma situação que você imagina. Imagina que o seu marido te trai, e aí você acredita que tem direito de cortar o saco dele. Né? Então, eu acho que eu tenho direito de cortar o saco do meu marido. Então, se isso acontecer, você vai ter praticado uma lesão corporal de natureza grave, tá? E aí, consequentemente, não sei se é grave ou gravíssimo agora, mas se você fizer isso, você pratica. Rafael, mas eu sabia que era proibido cortar o saco.
mas eu achei que eu pudesse cortar o saco quando eu fosse uma pessoa traída, tá? Então, nessa situação, você alega o quê? Erro de proibição. Vocês não podem alegar mais erro de proibição, tá? Porque vocês têm o quê? Vocês têm consciência que é errado. E, na verdade, não basta ter consciência, né? Na verdade, nem precisa ser consciência. Basta que fosse a mera potencial consciência da ilicitude, né? Por exemplo, vamos supor que é uma pessoa que não seja formada em direito, uma engenheira. Uma engenheira pode cortar o saco do marido dela? Não pode também. Por quê? Porque, muito embora ela não saiba que seja crime, ela tinha como ter noção de que isso fosse crime, tá? Basta a mera potencial consciência do crime. A mesma coisa acontece com sonegação fiscal, né? Eu sei que existe sonegação fiscal. Então, eu sei que tem. Então, eu tenho consciência da ilicitude. Agora, um cara do sítio, talvez ele não saiba que seja crime, mas se ele tiver um filho que faz economia, né? Aí, o que acontece? Nessa situação, não cortem o saco dos vossos parceiros. É a dica de hoje. Ó, então, na verdade, nessa situação, é o seguinte, o fazendeiro, ele pode ter potencial consciência da ilicitude ou não, né? O fazendeiro costuma ter consciência de que é ilícito, mas se ele não tiver consciência, basta a mera chance, a mera possibilidade de ter consciência que já é crime. Tá? Já é crime a sonegação fiscal. Rafael, mas e aquele carinha no sítio que tem uma chinelinha havaiana, furado com prego, anda numa charretinha e tem 200 mil alqueires, 200 mil não, vai, o cara tem 15 mil alqueires de terra. Esse cara aí, ele pode alegar erro de proibição por não saber que existe sonegação fiscal. Certo? Beleza? Maravilha, pessoal. Então eu falei, e eu só gostaria que vocês continuassem aí comigo, e eu vou falar agora da inexigibilidade de conduta diversa, e aí eu retomo e falo tudo isso aqui mais uma vez. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. O que é a inexigibilidade de conduta diversa? Gente, a inexigibilidade de conduta diversa nada mais é do que não ter como você exigir uma postura diferente da qual a pessoa veio a tomar. Certo? É essa que é a lógica da inexigibilidade de conduta diversa. Correto? Por exemplo, vou dar aqui, né? Imagina que você seja uma pessoa que está formando em medicina, e aí você não formou ainda em medicina. E se você exercer a medicina, você vai estar exercendo irregularmente a profissão de medicina. E isso é crime. Tá, só que nós estamos numa situação de calamidade pública, né? O Brasil passando por uma situação terrível, o mundo por pandemia, e aí você e os demais estudantes de medicina do Brasil começam a ajudar as pessoas. Nessa situação, você praticou um fato típico, certo? Ilícito, só que na culpabilidade aqui, você olha e fala o seguinte, cara, quer saber? Eu não exigiria uma postura diferente desses enfermeiros e desses médicos. Eu faria como eles fizeram. Né? Você pode alegar nessa situação inexigibilidade de conduta diversa, certo? Maravilha? A mesma coisa da mãe. A mãe que vê um filho se drogando. A mãe que vê o filho se drogando, ela pega e amarra o filho no pé da cama, no pé da mesa, no fundo da casa. Ela privou a liberdade, né, do filho. Foi ali um cárcere privado. A criança está amarrada. E ela teve dó de fazer isso. Ela queria que a criança ficasse amarrada ali. Né? E não tem excludente de licitude aí, mas você não teria como exigir da mãe uma postura diferente. Então, esses dois exemplos que eu dei são exemplos de inexigibilidade de conduta diversa, mas são exemplos genéricos. Os específicos da prova da OAB, um deles eu já tratei aqui hoje, que é a coação moral irresistível. Né? Esse aqui é simples, né? Eu já dei exemplo e vocês conhecem a coação moral irresistível. É só importante lembrar que a coação moral irresistível é diferente da coação moral resistível. Tá? A coação moral irresistível é aquela que exclui a culpabilidade. Agora, a coação moral resistível é aquela que você pode resistir, como, por exemplo, uma pessoa dizer para você que você tem que roubar um banco, senão ela vai contar para o seu marido ou para sua esposa que você a está traindo. Aí nós temos o quê? Uma coação que você poderia resistir. Essa daqui, ela não exclui a culpa. Essa aqui apenas atenua a pena. Ela apenas atenua a pena. Atenuar é reduzir a pena na segunda fase da dosimetria. Essa aqui não. Essa aqui isenta de pena. Essa aqui o cara é isento de pena. Aqui não. Aqui atenua a pena. Tudo bem? Isso aqui é muito importante, pessoal. A coação moral irresistível é diferente da coação física irresistível. E também é diferente da coação moral resistível, aquela que você poderia resistir. Tudo bem? Beleza? Fácil isso daqui, pessoal? Como tudo em língua portuguesa? Espero que sim. Tranquilo? Bom, gente, agora eu vou trazer aqui para vocês, né, o resumo do que foi dito até agora sobre a culpabilidade. Então, ativa aí a sua capacidade de memorização máxima e vamos para cima, gente. Vamos lá. Chacoalha o pelo aí, belisca a perna. Coisa assim, coisa lá, coisa para cá.
Vamos lá. Prontos? A gente tem que se animar, né? Nossa, eu fiquei tão triste que de novo eu apertei o stop aqui, mas eu não sei porque estou apertando esse stop, cara. Eu vou ver um jeito aqui disso aqui não acontecer mais não. Aí esse botão tem que ficar travado. Duas... Meu Deus do céu, quase que eu fiz uma coisa pior agora. Quase que eu encerrei a reunião aqui. Vai, não tô batendo bem não. Ó, vamos lá, gente. Já vou salvar esses desenhos agora mesmo, porque depois eu esqueço e aí deu ruim. Pronto, salvei os desenhos. Gente, pronto para revisão? Então aí, ativa aí a sua capacidade de memorização máxima e vamos revisar o conteúdo aí da culpabilidade. O terceiro substrato da teoria do crime, que isenta o réu de pena, não exclui o crime. O que nós estamos vendo aqui, isenta o réu de pena. Isenta o réu de pena. Qual que é a diferença? A diferença prática é nenhuma, porque os dois, nas duas situações, o cara não vai para a cadeia. Tá? Mas a diferença teórica é que nós temos aqui debate sobre a teoria bipartite e a teoria tripartite do crime, tá? Não importa muito isso, mas vamos lá. A culpabilidade isenta de pena, certo? Isenta de pena. Quando isenta de pena? Quando o réu, muito embora o direito penal exija a imputabilidade e ela se dá biopsicologicamente aos 18 anos de idade com uma pessoa com discernimento mental completo e tranquilo, não estando embriagado de maneira absoluta e involuntária, existe a possibilidade de você retirar a imputabilidade pela inimputabilidade. Isso acontece quando a pessoa tem menos de 18 anos, mesmo se for emancipada, e quando a pessoa tem desenvolvimento mental incompleto ou embriagada de maneira absoluta e involuntária. Lembrando que, nessas situações que eu estou mencionando aqui, o interditado, independentemente dele ser interditado para os atos da vida civil, ele comete crime ainda assim. Tudo bem? Beleza? Sobre a embriaguez absoluta e involuntária aqui, é interessante nós anotarmos, porque nós temos coisas sobre a embriaguez. 3 coisas sobre a embriaguez que eu falo em instantes. Sobre o erro de proibição, nada mais é do que a lógica mencionada por mim, que nós temos que entender que as pessoas têm que ter consciência do que é ilícito. Mas você não pode alegar, eu não sabia que era proibido cortar o saco. Não, você não pode alegar isso. Por quê? Porque basta que você tenha potencial consciência da ilicitude. Basta potencial consciência da ilicitude. Beleza? Agora, veja bem, entenda, essa potencial consciência da ilicitude existindo, obviamente eu tenho que ter como quebrar. Como que eu quebro? Sabendo que existe o tal do erro de proibição. O erro de proibição é quando você não sabe que é proibido. E o erro de proibição tem direto, que é aquele em que você realmente não sabe que é proibido, você não sabe que é proibido ter um lagarto em casa, você não sabia que era proibido agenciar a prostituição, você não sabia que era proibido fumar maconha, tá? Esse é o erro de proibição direto. O erro de proibição indireto é aquele que você sabe que é proibido. Eu sei que é proibido dar um tapa na cara de alguém, mas eu achei que quando a pessoa varasse o sinal vermelho, eu poderia encher a cara dela de tapa. Eu acho que tinha que realmente bater de chicote quem passa no sinal vermelho. Realmente o único crime que tinha que ser de tortura no Brasil é quem passa no sinal vermelho. Mas, em todo caso, o erro de proibição, pessoal, é esse, né? O erro de proibição também tem o desculpável e o indesculpável. O desculpável isenta o réu de pena. O indesculpável diminui a pena. Correto? Maravilha e fácil como tudo na língua portuguesa. O último requisito da culpabilidade é a tal da logística da exigibilidade de conduta diversa, ou seja, se o cara poderia agir de uma forma diferente da qual ele agiu, consequentemente, ele deveria ter optado por não ter agido de maneira criminosa. Só que, às vezes, não tem como ele agir de maneira diferente. Quando? Quando ele está coagido de maneira moralmente irresistível. Colocaram uma arma na cabeça do filho dele e disseram que se ele não fosse roubar um banco, iriam matar a vida. Matar a vida é ótimo, né? Iriam matar o filho dele, matar a prole, certo? Bom, aí nós terminamos mencionando aqui sobre a diferença de coação moral irresistível e coação moral resistível. A coação moral irresistível isenta de pena. A coação moral resistível atenua a pena, certo? Essa foi a nossa aqui revisão Master Blaster rápida de culpabilidade. Agora veja bem, pessoal, nós estamos aqui em algumas pessoas, né? 77 pessoas, e assim, eu quero que vocês coloquem uma coisa nas vossas mentes. Qual que é a lógica de eu falar esse monte de coisa, repetir, revisar? A lógica é o seguinte, cara, você tem que pegar esse monte de coisa aqui, e veja bem, ó, vem para mim aqui. Você tem que pegar esse monte de coisa e entender. Nas revisões, verificar qual que é aquilo que não está tão claro para você.
E aí você tem que saber isso. E aí você começa a bater em cima dessas coisas que você tem um pouco mais de dificuldade. Porque algumas começam a fazer parte do seu vocabulário. Você não tem nem mais que estudar para verificar aquilo, certo? Então, por exemplo, tem coisas, pessoal, em que saber a diferença entre dolo e culpa, aqui você já nem tem mais essa diferença. Todo mundo já sabe a diferença de dolo e culpa. Agora, você tem um pouco de dificuldade para saber dolo eventual e culpa consciente. Mas você ouviu hoje e entendeu hoje. Então, o que eu recomendo ao longo desse nosso curso? Nós temos um curso grande aqui pra caramba, tá? Esse curso, pessoal, ele é um curso em que te dá a oportunidade de você ver tanto conteúdo, tanto conteúdo, tanto conteúdo. E o que você tem que fazer com esse conteúdo? Entender que conforme você vai pegando ele, você pegando ele não pode falar, né? Porque o pronome reto não pode servir de função de objeto direto. Mas quando você vai pegando esse conteúdo, o que você faz com ele? Você pega esse conteúdo, e entenda, esse pedaço é confuso para mim, esse pedaço é legal para mim, esse pedaço é confuso. Você vai pegando esses pedaços e se esforçando. Alguns pedaços tem como você entender sozinho, outros não, outros precisam de mim, tá? Mas você procura, né? Você precisa realmente se esforçar para isso, tá? Você precisa se esforçar para isso, para pegar esse conteúdo e falar assim, pô, esse aqui é o pedaço que eu tenho que me esforçar, esse aqui é o pedaço que eu tenho que me esforçar. Você tem que entender quais são as suas dificuldades e quais são as suas facilidades, tá? Isso é muito, 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 muito importante. Beleza, gente? Bom, então eu expliquei isso daqui para vocês e agora eu vou fazer outras observações, tá? Bom, tá, o Vinícius falou aqui que parece que foi todo... Não dá pra gente saber exatamente, né? Mas eu vou verificar qual que foi o pedaço, pessoal, que cortou. Eu acho que não foi tanto pedaço, não. Deixa eu ver aqui. Não tem como eu ver agora qual que foi o pedaço, né? Mas, aqui, ó, quando tá assim, eu não consigo ver se tá gravando, ó. Então, às vezes, eu expliquei um grande pedaço, realmente, que não estava gravando. Realmente pode ter acontecido isso. Depois eu vou verificar, tá? Depois eu vou verificar. Aí eu olho lá qual foi o pedacinho que passou, que falhou e gravo de novo para vocês, tá bom? Mas em todo caso, vocês estão aqui no ao vivo, né? Tipo assim, a vantagem de você fazer ao vivo é que se acontecer alguma coisa, né? A gente tem ali, passou pelo conteúdo, mas eu quero realmente gravar tudo certinho para que vocês possam revisar e tudo mais, tá? Beleza? Bom, aqui, gente, ó, eu expliquei todo esse conteúdo aqui. Realmente, olha, eu vou ter que, esse botãozinho, nos outros 40 dias, cara, eu só no primeiro dia que eu errei, depois não errei mais nenhum dia. Agora já foi 2 vezes já, né? 2 vezes. Não perdeu muito da outra vez que eu vi que eu apertei. É hoje que eu perdi aqui. Bom, gente, então, ó, tratei aqui, né, desse primeiro pedaço aqui, da tipicidade, né, com conduta, com elementos, com nexo. E aqui, o que eu gostaria que você entendesse é você tomar cuidado, né? Tomar cuidado com o quê? Nessa lógica toda aqui, olha só, nós temos aqui em cima a tal da exclusão do crime. Esses dois casos aqui excluem o crime. E aqui isenta de pena. Aqui é isenção de pena. Tá? Gente, nessa lógica aqui, entendam por que é importante você realmente se esforçar. Se eu for perguntando aqui para vocês algumas coisas, ó, fecha o olho e tenta imaginar. Né? Fecha o olho e tenta imaginar. Olha só a quantidade de coisas que a gente tem aqui, que a gente viu. O erro do tipo desculpável isenta de pena ou exclui o crime? Tá vendo? Isenta de pena ou exclui o crime? O erro do tipo desculpável, isenta de pena ou exclui o crime? Ó, muita gente mandou isenta de pena, então eu acho que eu não me fiz entender aqui no meu desenho. Né? O erro do tipo, pessoal, ele está aqui nos elementos, ó. Se ele está aqui nos elementos, ele é o erro do tipo. Se ele é o erro do tipo, se tem um problema do erro do tipo, exclui aqui a conduta. Se exclui a conduta, exclui a tipicidade. Se exclui a tipicidade, exclui o crime. Tá? A legítima defesa, o que ela faz? Ela isenta de pena a legítima defesa. Ela isenta de pena ou ela exclui o crime? A situação aqui de exercício regular do direito, isenta de pena ou exclui o crime? Né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. De acordo com o que eu mostrei ali para vocês, aqui, ó, a culpabilidade aqui, eu tenho o erro de proibição, isenta de pena ou exclui o crime? Se eu pegar aqui, ó, o erro de proibição. Qual é o erro de proibição? Qualquer um. Né? O erro de proibição, ele isenta de pena ou ele exclui o crime? O erro de proibição desculpável isenta de pena. O indesculpável diminui a pena. Tá? Essa lógica vocês precisam entender. É a mesma coisa eu perguntar aqui. A coação moral irresistível exclui o crime ou isenta de pena? Tá? Beleza?
tem que entender isso aqui, gente. Eu não sei se eu não me fiz entender, mas você tem que bater o olho certinho ali na tabela e verificar, tá? O erro de proibição está lá embaixo, então ele isenta de pena. O erro do tipo está lá em cima, então ele exclui o crime. A coação física está lá em cima, então ela exclui o crime. A coação moral está aqui embaixo, então ela isenta de pena. Essa brincadeira aqui, pessoal, ela é uma brincadeira tranquila, tá? Essa brincadeira é uma brincadeira tranquila. Não é difícil, a gente tem que conseguir entender isso aqui. Você precisa fazer isso por você mesmo, tá? Essa lógica é importante você entender, tudo bem? Muito fácil isso daqui, mas tem que treinar, tá? É bem fácil. Olha só, bem fácil. Aqui, o desenho eu não fiz completo, mas ó, fazendo completo aqui é rapidinho, ó. Aqui nós temos a inimputabilidade, aqui nós temos o erro de proibição. O erro de proibição tem o desculpável e o indesculpável. O desculpável isenta de pena, porque ele está aqui na reta da culpabilidade. Agora, o indesculpável, ele diminui a pena, tá? Então, os problemas aqui que eu tenho, né, de coação moral irresistível, de obediência hierárquica, né, a uma ordem não manifestamente legal, isso aqui tudo isenta de pena, né? Inclusive, eu não coloquei aqui, ó, tá vendo como é que é legal revisar o conteúdo? Eu acabei não explicando para vocês a obediência hierárquica aqui a uma ordem não manifestamente legal, né? Isso aqui é fácil, ó, obediência hierárquica. Aqui, a obediência hierárquica, ela se conecta com a ideia de serviços públicos, tá? O pastor não pode mandar alguém invadir as casas e você, que foi o discípulo do pastor, alegar, o meu pastor que mandou entrar na casa dos outros. Não, você não pode alegar isso. Você não pode alegar, meu pastor que mandou entrar na casa dos outros. Você não pode alegar isso aí, tá? Você não pode alegar isso, beleza? A obediência hierárquica, uma ordem não manifestamente legal, ela se conecta com os policiais, com qualquer outro tipo de situação, como, por exemplo, o delegado de polícia, que ele mostra para você um mandado de busca e apreensão, ele dá uma mostradinha assim e já tira. Você acha que é verdade, e aí você, digamos assim, acaba acreditando naquilo e obedecendo hierarquicamente uma ordem que não é manifestamente legal. Você acredita que aquilo é normal, você acha que é normal entrar na casa dos outros, porque o delegado sempre mostrou um mandado de busca e apreensão legal, correto, tá? E aí você acaba entrando. Você pode alegar o quê? Obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal, uma ordem não gritantemente legal, correto? Isso é diferente de quando o delegado manda você dar um banho de água gelada nos presos, tá? Isso é uma ordem manifestamente ilegal. Você não pode alegar, né, que você estava obedecendo hierarquicamente o seu superior. Você não pode alegar isso, tá? São coisas que isentam de pena, né? Isentam de pena. Sobre as expressões, o erro do tipo, pessoal, quando eu falei sobre o erro do tipo, eu perguntei se ele isenta de pena ou exclui o crime. Tá, isentar de pena ou excluir o crime. O erro do tipo. Foi isso que eu perguntei aqui, né, nesse pedacinho aqui em cima, tá? Foi isso. Tá? Aqui, ó. O erro do tipo, ele tá aqui em cima, então, ele exclui o crime ou ele isenta de pena? Ele exclui o crime, beleza? Ele exclui o crime. Bom, gente, maravilha, tá? Eu falei bastantes coisas aqui, bastantes coisas pra gente, tá? Muito conteúdo mesmo. E não acabou a aula ainda, tá? Mas eu quero que você dê uma relaxadinha assim, tá? E vamos pegar firme aqui de novo com mais um pouco de conteúdo, tudo bem? Eu sei que é bastante coisa, gente, mas eu reitero, sabe? É muito difícil essa semana, né? É muito difícil essa semana, mas vocês vão começar a sentir satisfação quando muitas coisas se repetem, né? Você começa, que legal, que legal, que legal, várias coisas se repetindo, você começa a entender o seu material, você começa, que legal, tá fluindo, tá fluindo, tá fluindo, e aí realmente a aprovação vem, tá? Isso é uma coisa inevitável, pessoal, inevitável. A gente tem que se esforçar realmente para que tudo faça sentido e a gente consiga realmente fazer o que tem que ser feito aqui, né? E isso é algo que a gente consegue buscar, tá? Vamos lá, gente. Ó, eu vou explicar aqui agora o nexo de causalidade, beleza? Eu vou explicar o nexo de causalidade. E depois do nexo causal, eu vou para direito tributário e a gente fecha, tá? Ah, Rafael, credo, direito tributário eu morro, eu infarto. Não, não infarta não, dá tempo, você aguenta aí, tá? É para aguentar mesmo. Ó, vamos lá. Vamos para o nexo de causalidade, gente. Nexo causal, tá? Aqui nós temos o que de nexo de causalidade? O nexo causal, pessoal, é a junção de causas, né? Você tem uma causa com outra causa. Nós temos a causa efetiva da morte e a causa que concorreu para a morte. Esse é o nexo, né? Esse é o nexo. É o nexo de causas. A causa efetiva e a causa concorrente da morte.
Tudo bem? Então aqui eu pergunto aquela coisa que vocês já enjoaram de responder para mim, alguns, né? E aí é o seguinte, entenda, quando você bebe veneno e morre, desculpa, vai, uma pergunta normal, vai. Quando você tem diabetes e bebe um café ou um suco com muito açúcar, o que matou você? Foi o açúcar ou foi o diabetes? O que te matou? O açúcar ou o diabetes? As duas coisas te mataram, as duas coisas. Por isso que você está analisando o quê? Uma concorrência do nexo de causas, tá? Então, ó, nós temos a causa que concorreu para a morte, que foi o açúcar, e nós temos a causa efetiva da morte, que foi, né, o diabetes. Tudo bem? A mesma coisa acontece com quem tem hemofilia. Hemofilia é uma doença que você sangra até morrer. Então, um simples corte na sua mão, no seu braço, pode fazer com que a pessoa morra, tá? Então, aqui nós temos a causa concorrente e a causa efetiva. A causa concorrente e a causa efetiva, tá? Causa concorrente e causa efetiva. Essa é a análise do nexo de causalidade. O nexo causal é feito com isso. Aí, dentro desta ideia, a gente verifica que quando eu tenho mais de uma causa, eu tenho uma causa com outra causa. Uma causa com outra é uma concausa. Uma causa com outra causa. Essa é uma concausa, tá? Então, nós temos as concausas. As concausas são as causas que são mais de uma para o resultado morte. Então, nós temos as concausas, tá? As concausas, dentro delas, nós temos aquelas que não dependem em nada, né, da morte, absolutamente, né, independente. É porque não há dependência de uma coisa com a outra. Pensa, né? Entenda, gente. O que é concorrer para algo? É você buscar, né, alcançar aquele fim e você se envolveu com aquilo. Então, concorrer é isso, ó, né? Então, as causas que concorrem, concorrentes, são aquelas que estão concorrendo para um resultado fim. Esse resultado fim tem que ser um resultado possível, né? Tem que ser um resultado possível, porque se a pessoa já está morta, não tem como você tentar matar. Então, vamos supor que eu concorra para a morte de fulano de tal. E eu coloque veneno na comida dele. Se eu colocar veneno na comida do cara, gente, se eu colocar veneno na comida do cara, eu estou concorrendo com a morte dele? Entenda, eu quero que vocês me respondam, né? Se eu coloquei veneno na comida de alguém, eu estou concorrendo para a morte dele, se eu coloquei veneno? Estou concorrendo, tá? E se ele morrer, eu concorri? Sim. E se ele não morrer, eu concorri? Sim. Eu coloquei veneno, eu estou concorrendo para a morte do cara? Sim, eu estou concorrendo, eu estou tentando matar o cara. Beleza? Beleza. Agora, entenda e me responda. Então, se eu estou concorrendo para a morte, é porque eu estou me esforçando para matá-lo. E aqui, essa minha concorrência não necessariamente vai ser algo efetivo para a morte dele. Às vezes, a minha concorrência, aquilo que eu estou me esforçando para alcançar de resultado, não está realmente conectado com o resultado morte. Às vezes eu coloquei veneno, mas ele morreu por quê? Ele morreu porque caiu um lustre na cabeça dele. Caiu um lustre na cabeça dele. Então, veja bem, a minha causa concorreu para a morte? Sim. Mas ela tem relação de dependência? Não. Ela é absolutamente independente. Ela é absolutamente independente. Tudo bem? Beleza? Rafael, mas qual que foi a hora que aconteceu a causa efetiva? A causa efetiva, o lustre caiu que hora? Ele caiu antes de você colocar o veneno? Ele caiu enquanto você colocava o veneno? Ou ele caiu depois que você colocar o veneno? Não importa. Nas concausas absolutamente independentes, não importa. Não importa quando que foi que a causa efetiva aconteceu. Não importa se ela é pré-existente, se ela é concomitante ou se ela é superveniente. Independentemente do momento em que a causa efetiva aconteceu, você sempre irá responder por tentativa, tá? Você sempre irá responder por tentativa. Sempre vai responder por tentativa. Sempre, pessoal, sempre por tentativa. Certo? Então, isso aqui que eu estou dizendo é fácil de você entender e eu espero que você tenha entendido. Tá? É lógico que não tem como eu colocar veneno na comida de um cara, né, que já está morto. Porque se ele já está morto, aí é crime impossível. Você consegue entender isso? Tá? Aí eu não concorri para a morte, porque se ele já está morto. Eu coloquei, o cara caiu um lustre na cabeça dele. Bau, eu tô vendo o lustre ali. Eu vou lá e coloco um veneno na comida dele. Eu concorri para a morte dele? De maneira alguma, porque ele já está morto. Tá? Ah, lógico que às vezes eu não sei que ele já está morto. Às vezes eu não sei que ele já está morto. Tá? Eu vejo um cara deitado no sofá, eu atiro daqui. Atirei, bateu no peito dele, sangrou. Eu concorri para a morte? Não sei. Se ele já estava morto, eu não concorri para a morte. Agora, se ele não estava morto, mas estava desmaiado porque tinha bebido veneno
e esse veneno está fazendo ele ir morrendo aos poucos, agora eu concorri para a morte. Agora eu concorri para a morte. E agora eu tenho que verificar. Será que o meu tiro foi a causa efetiva da morte ou será que foi o veneno colocado por outra pessoa que foi a causa efetiva da morte? Tá? Então é isso que eu tenho que verificar. Beleza? Então eu vou explicar de novo, vou dar exemplo de novo. Eu coloquei veneno, coloquei disparo. Então entenda, lá naquele filme lá, Exterminador do Futuro, no comecinho, a mulher mira na cabeça de um cara, né, que é o cara que inventou uma mão lá mecânica. Foi o começo da inteligência artificial, né, da Skyline. Né, foi o começo da inteligência artificial. E aí o carrinho bate no pé do cara, o cara baixa para pegar o carrinho, e aí o tiro passa reto, o cientista não morre. O que eu estou dizendo aqui? Imagine que você vai dar um tiro em alguém para matar esse alguém. Então, quando você vai atirar Skyline, Skynet, sei lá agora qual que é. Bom, quando você vai atirar em alguém para matar, você está concorrendo para a morte desse alguém? Sim. Eu atirei, ele estava deitado, eu concorri para a morte? Não sei. Ele estava morto? Já. Se ele já estava morto, eu não concorri para a morte. Por quê? Porque o objeto é impróprio, consequentemente o crime é impossível. Agora, se eu atirei, ele estava deitado, babando, e porque alguém colocou veneno para ele, ou porque ele mesmo tinha bebido veneno para se matar. E agora? Agora eu concorri para a morte? Sim, agora eu concorri para a morte. Só que será que essa minha concorrência foi a causa efetiva da morte ou não foi? Tá? Às vezes não foi a causa efetiva da morte, tá? Mas eu concorri para a morte. Se o meu disparo foi a causa efetiva da morte, se ele não ia morrer pelo veneno, consequentemente, eu respondo por crime consumado. Agora, se ele ia morrer por causa do veneno que ele ingeriu, consequentemente, né, aí nós temos que eu tentei matá-lo, mas eu não consegui. Eu não consegui porque ele morreu por conta do veneno que ele havia ingerido. Tudo bem? Beleza? Então não importa, pessoal, que hora que é o disparo, que hora que é o veneno, nas concausas absolutamente independentes, independentemente do momento, a pessoa só responde por tentativa se ela concorreu. Obviamente, pessoal, que a causa concorrente que responde por tentativa, né? A concorrente que responde por tentativa. Nós temos a causa efetiva e a causa concorrente. Se você foi a causa efetiva da pessoa, se foi o teu tiro que matou, aí, consequentemente, né, não tem o que se falar sobre isso. Você foi a causador da morte da outra pessoa. Rafael, por que tem só exemplos de morte? Né? Porque na análise, né, do finalismo, as pessoas estavam preocupadas, né, com a morte na época, né, do finalismo, quando começou a nascer o finalismo, as pessoas se preocupavam em estar vivas ou mortas. Né? As preocupações hoje em dia são outras. Você não fica preocupado se você vai ficar vivo ou morto. Né? Lógico, tem a pandemia que está tendo essa exceção. Mas sem ser a pandemia, a gente se preocupa aqui com o meio ambiente hoje em dia, se preocupa com o padrão de vida, né? Se preocupa com passar fome ou não, mas ninguém fica preocupado em morrer no meio da rua. Ninguém fica preocupado em andar no meio da madrugada e levar um tiro na cabeça. Essa preocupação não tem, né? Essa preocupação a gente não tem. Beleza? Bom, eu não tenho, né? Não sei se você tem essa preocupação aí, mas a gente, em Votuporanga, a gente não costuma ter essa preocupação, não. Bom, nós temos as concausas. Então, a concausa aqui é absolutamente independente, eu mencionei, e nós temos também a concausa relativamente independente. Essa concausa relativa é porque você tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Realmente, o que você vai fazer, né, tem uma relativização de que você é responsável pela morte do outro. Nas concausas absolutamente independentes, não. Muito embora você tenha concorrido, você só responde por tentativa, porque aquilo que você fez não tem nada a ver com a morte da pessoa. Né? Você não tem nada a ver com a morte da pessoa. E nas concausas relativamente dependentes? Nas concausas relativamente dependentes, você tem alguma coisa a ver com a morte da pessoa. Né? Exemplos, esses aqui que eu coloquei aqui, ó. Esses aqui são casos, né, em que há relação de dependência. Quais casos? Você colocar, né, o açúcar no café do diabético. Tá? Isso é uma concausa relativamente dependente. Existe uma relação de dependência entre o que você fez e o resultado que ocasionou a morte da pessoa. Tá? Nas concausas relativamente, né, dependentes, o que você tem aqui? Você também tem a concomitância e a pré-existência. Tá? Você também tem a concomitância e a pré-existência. Beleza? Eu vou utilizar a concomitância e a pré-existência para dar esse exemplo. Tá? E aí a gente encerra. Tudo bem? Gente, ó, vamos lá. Na relativamente dependente. Ó, eu vou falar aqui. Ó, respira aí. Respira aí. E aí é o seguinte, eu vou explicar assim, só com a boca, sem desenhar. E aí na próxima aula de penal, na revisão, na verdade, do sábado, eu acabo e finalizo esse pedacinho aqui, tá? Agora, eu vou só trazer um conteúdo, eu sei que vocês estão cansados, tá? Eu vou só falar dessas concausas relativamente aqui independentes por cima,
e a gente já fala só de mais um assunto ali de tributário rapidinho e acaba. Ó, vamos lá. Firmes e fortes. Vamos lá. É o seguinte, nas concausas relativamente dependentes, aquilo que você fez tem uma relação de dependência. Pensa, se você vai cometer, né, se você tenta matar alguém porque você deu um tiro na pessoa e ela morre, pô, você tem alguma coisa a ver com a morte dela. Então tem uma relação de dependência entre o seu tiro e a morte dela. Tá? Se você colocou veneno na comida da pessoa e ela morre por conta do teu veneno, você tem uma relação de dependência, certo? Agora entenda, às vezes você vai lá e comete um crime de estupro contra uma pessoa. Você comete um crime de estupro contra uma pessoa. Só que você não sabia que ela tinha problema no coração. E aí? E ela vem a morrer. Então, veja bem, o seu dolo qual que era a sua intenção? A sua intenção era de estuprar, mas você não sabia que a pessoa tinha um problema no coração. Você não tinha ciência daquela pré-existência de doença. Então, consequentemente, você, muito embora tenha uma relação de causalidade, talvez você não responda pelo resultado da morte. Você não vai responder por homicídio doloso, você vai responder por estupro qualificado pela morte. Tá? Você responde pelo estupro qualificado pela morte. Por que você não vai responder por homicídio doloso? Porque você não tinha ciência de que aquela pessoa tinha aquele problema. Porque se você tivesse ciência de que ela tinha aquele problema, você pode responder pelo quê? Por dolo eventual, né? Homicídio doloso. Você pode pegar uma pessoa para cometer o crime de estupro contra ela, sabendo que ela tem problema no coração, e falar assim: se ela morrer, morreu, não tô nem aí. Aí você responde sim, né? Por homicídio qualificado também, né? E por aí vai. Bom, gente, eu sei que esse assunto é pesado, por isso que eu costumo deixar ele para outro momento, tá? Esse finalzinho aqui, confesso que eu mesmo não gostei dessa explicação aqui, tá? Porque eu só falei, eu gosto sempre de desenhar para explicar, tá? Esse finalzinho aqui não ficou muito bom, não. Tudo bem? Então, ó, respira fundo aí, firme e forte. Eu vou fazer a revisão aqui, tá? Deixa tributário para depois, tá? Não vai dar não, vai ficar muito pesado o tributário. Agora, mesmo os assuntos que eu tenho para trazer aqui é legal, tá? Eu não vou tratar de tributário não. Então, respira fundo aí. E vamos lá, ativar a nossa capacidade de memorização máxima. E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Encerra por hoje. Ei, gente, ó. Na moral, teve uma vez que eu fiz um cursinho, né? Foi um cursinho muito legal. Eu acertei muita coisa mesmo, né? Na revisão. E aí, eu tive um depoimento que eu adorei. Foi um depoimento de uma menina que reprovou, cara. Assim, a gente gosta dos depoimentos de aprovados, né? Mas geralmente quando a pessoa reprova, ela some das redes sociais, né? A pessoa reprovou, ela não quer saber de mais nada. E a menina pegou e fez depoimento e falou assim, ó, eu não passei na prova, mas o Rafael falou isso. Foi muito louco, foi muito louco. Eu achei muito legal porque fiquei satisfeito mesmo, né, com o resultado do curso. Até para quem não conseguiu a aprovação, viu o que tinha acontecido ali. Né? E eu fico feliz com isso. Eu sei que é cansativo, pessoal. Eu sei que é cansativo, mas eu também sei o resultado que isso aqui pode trazer para a gente. Tá? Então você precisa, né? Você precisa conseguir se concentrar. E não é difícil, né? A matéria. O difícil é aguentar o cansaço, né? Nós já sabemos disso. Vamos lá? Então, respira fundo. E eu vou começar e vou iniciar a explicação do conteúdo de tudo que foi trazido até o presente momento. Se Deus quiser, a gente vai acabar isso aqui em 8 minutinhos. Beleza? Vamos lá, hein? Tudo começou um tempo atrás, não foi na Ilha do Sol. Foi onde? Foi quando nós verificamos que um crime, ele tem os seus substratos. Ele, cientificamente, deve ser analisado para verificar realmente se há tutela de um bem jurídico ou não. Os substratos do crime são tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A tipicidade ela se divide em conduta, nos elementos, em nexo de causalidade e iter criminis. A conduta ela é conhecida, né, basicamente por dolo e culpa, necessariamente por dolo e culpa. O dolo é a consciência e a vontade. A culpa, ela é o quê? A culpa é uma atitude voluntária com resultado involuntário. Esse resultado involuntário ele pode ser punido se eventualmente houver previsão legal. Lembra e preste atenção que atos reflexos não podem ser condutas, por quê? Porque o ato reflexo não é um ato voluntário, e sim um mero reflexo, assim como a coação física irresistível não é uma conduta. Depois, nós verificamos um pouco dos elementos do crime. Né? Nós verificamos que as palavras escritas no tipo penal são os elementos que constituem o tipo penal. E se um desses elementos não for praticado pelo réu, consequentemente, a conduta dele é uma conduta atípica. E essa conduta atípica, ela não pode ser punida. Agora, às vezes, ele fez aquilo que está previsto no Código Penal, só que com a falsa percepção da realidade. Muito embora ele tenha subtraído um R8, ele o fez pensando que fosse o próprio carro. Consequentemente, ele está com a falsa percepção da realidade. E a falsa percepção da realidade, ela retira o dolo. Se ela retira o dolo, consequentemente, retirando o dolo, ela retira
desculpa, gente. Consequentemente, retirando o dolo, só sobra a possibilidade de ser punido por culpa. Só que se o erro do tipo for um erro do tipo desculpável, aí, consequentemente, nós retiramos até a própria culpa e aí o cara não responde por nada, tá? Nós verificamos também o erro do tipo acidental. O erro do tipo acidental acontece quando nós temos um erro in persona, em que você mata o irmão gêmeo de alguém, o aberractio criminis, que é quando você quer cometer um crime, mas acaba cometendo outro. Nós temos o aberractio ictus, que é quando você mira em alguém, mas acerta outrem. Aqui, se você mirar em um homem e acertar uma mulher, você não responde por feminicídio. E se você mirar uma mulher, querendo matar uma mulher, e acertar um homem, o homem morrendo, você responde por feminicídio. E nós temos também o aberractio causae, tá? Que eu não vou falar agora, porque eu já disse no meio da aula, e algumas pessoas vão assistir um filme agora há pouco, daqui a pouco, tá? Nós temos também as excludentes da ilicitude. As excludentes de ilicitude também se confundem com as excludentes de antijuridicidade, né, que é a mesma coisa, são expressões sinônimas. Quais delas nós conhecemos? Nós conhecemos a legítima defesa, o estado de necessidade, são coisas que eu não expliquei hoje ainda, mas nós temos também o exercício regular de direito, o estrito cumprimento do dever legal e a excludente de licitude supralegal, que é aquela que costumeiramente a gente aceita como sendo algo aceitável se for um bem disponível, né? Tal como uma mera lesão no corpo, né? Uma tatuagem, ou digamos assim, né? Um brinquinho que é colocado. E nós temos também a culpabilidade. A culpabilidade eu vou falar daqui uns 2 minutos, porque eu vou caminhar pelos desenhos que foram realizados aqui. Nesse momento, eu trouxe aqui a baila, né, a análise do dolo, o dolo direto e o dolo eventual. O dolo eventual é aquele que, muito embora a pessoa preveja o resultado, ela não se importa se ele venha a ocorrer, ela toca o foda-se. Mas não necessariamente o bêbado responde por dolo eventual. Pode ser que, muito embora esteja bêbado, ele não tenha assumido o risco de produzir, né, um prejuízo ao bem jurídico de outrem. Nós temos aqui, dentro do dolo direto, o primeiro e o segundo grau, lembrando que o segundo grau é o dolo da circunstância necessária. Nós verificamos também a análise objetiva da conduta como sendo os crimes omissivos ou comissivos, né? E nós temos também o comissivo por omissão, que é o crime de omissão imprópria, onde nós temos um garantidor, um cara que se comprometeu a cuidar de uma situação. Isso por meio de lei, como o policial ou bombeiro, de maneira contratual, né? Você se comunicou com alguém numa piscina dizendo que ia cuidar do filho de alguém, ou por ingerência, quando você causou um risco e a partir daquele momento você se tornou responsável por aquilo que está acontecendo. Da omissão própria, nós temos a omissão de socorro e a condescendência criminosa, e também quando o médico deixa de comunicar uma conduta, né? Deixa de comunicar um tipo de doença que tenha possibilidade de contágio venéreo, de pegar muitas pessoas. Tudo bem? A condescendência criminosa é quando um chefe da repartição pública, ele fica com dó de alguém e estando com dó, ele acaba deixando de comunicar uma situação que deveria ter sido comunicada. Tudo bem? Aqui foi onde eu mostrei um pouquinho a respeito, né, das expressões lícitos e ilícitos, e aqui eu expliquei os crimes contra a honra, né? Eu disse que a calúnia é quando você diz algo sobre um fato de alguém. A difamação também é fato. O que diferencia a calúnia da difamação é que a calúnia é um fato criminoso e a difamação é um fato que não é criminoso, sim desabonador. Quando você diz que alguém cometeu um crime, aí você sim quando você cometeu um crime, aí sim você é aquela pessoa. Quando você diz que alguém cometeu um prejuízo, a internet caiu por algumas pessoas aí, né? Quando você diz que alguém cometeu um fato criminoso, você está cometendo um crime de calúnia, desde que esse fato criminoso seja falso, né? Porque se for verdadeiro, você não está cometendo um crime de calúnia. Porque cometer calúnia é imputar falsamente um fato definido como crime a outrem. Nós temos o crime de difamação, que também é você dizer o quê? Um fato desabonador. Dizer que uma pessoa está indo para a zona. Se for verdade ou mentira, isso é problema da pessoa, né? Mas você cometeu o crime de difamação. Tudo bem? Aqui nós visualizamos, né, a conduta atípica, é aquela que você não faz o que está escrito. No erro do tipo, você faz o que está escrito, mas com a falsa percepção da realidade. Independentemente de qualquer coisa, na conduta atípica, nós temos aqui o que de conduta atípica? Temos o erro do tipo desculpável, né? E o erro do tipo indesculpável. Só que o erro do tipo indesculpável, ele permite a punição por culpa se houver previsão legal. Nós temos dentro do princípio da insignificância a regra de que se nós tivermos a mínima ofensividade da conduta, a ausência de perigo da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico provocado, consequentemente, nós temos aqui a aplicação do princípio da insignificância, mas ele não se aplica na Lei Maria da Penha e também não se aplica nos crimes praticados contra a administração pública. Já foi admitido, e basta você imaginar, quando você corta uma fitinha daquelas que impedem que as pessoas transitem nas praças públicas por conta da época do Covid. Tudo bem?
O crime impossível também é uma situação de conduta típica. O crime impossível nada mais é do que uma tentativa, só que é uma tentativa inidônea. Quando você lê o artigo 17 do Código Penal, eu sei que é uma revisão, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Quando você lê o artigo 17 do Código Penal, você verifica que a pessoa tentou fazer, ó, tá escrito aqui, não se pune a tentativa quando, ou seja, o cara tentou, mas eu não vou punir. Por quê? Porque existe uma absoluta ineficácia do meio ou uma impropriedade do objeto, correto? Então, por isso que não se pune a tentativa quando nós estamos naquelas situações ali, tá? De ineficácia do meio e impropriedade do objeto. Lembrando que o objeto não é a faca que você usa para matar. A faca que você usa para matar é o meio empregado para prejudicar o bem jurídico de outra pessoa. Quando eu digo impropriedade do objeto, eu estou dizendo sobre o objeto sendo aquilo que é o corpo ou o celular. O corpo é o objeto do bem jurídico vida. O celular é o objeto do bem jurídico patrimonial. Tranquilo? Dentro da tipicidade, essa aqui é a demonstração, né, do erro do tipo, em que eu trouxe para você que os elementos do crime, caso eles estejam presentes, mas a pessoa agiu com a falsa percepção da realidade, você exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se houver previsão legal. Lembre-se que não tem previsão legal de estupro culposo, por isso que eventualmente aparece nas mídias que alguém foi absolvido por estupro culposo. Tranquilo? Não existe crime contra a honra culposo. Dos crimes contra a vida, o único culposo que tem é o homicídio. Dos crimes contra a administração pública, o único culposo é o peculato. Dos crimes contra o patrimônio, o único culposo é a receptação. Aqui nós tivemos uma ideia de processo civil, em que eu trouxe a ação, a jurisdição e o processo. A ação tem seus elementos e suas condições. A jurisdição tem seus limites, que são as competências. E tudo isso dentro do devido processo legal. Lembre-se que nós analisamos aqui a culpabilidade entre a possibilidade de imputar um crime a alguém se a pessoa tiver mais de 18 anos e se tiver o desenvolvimento mental completo. Às vezes a pessoa não tem 18 anos, mas se emancipa, mas nem emancipado ela poderá cometer crime, porque o critério é o critério biopsicológico. Lembre-se que pessoas interditadas podem cometer crime. O erro de proibição é quando você não sabe que é proibido. Ou você não sabe que é proibido, ou você sabe que é proibido, mas você acredita que pode fazer algo, porque você estaria amparado por um critério de honra. Tá? Lembre-se também que inexigibilidade de conduta diversa exclui também a culpabilidade. Quando? Quando nós temos uma coação moral irresistível ou uma obediência hierárquica a uma ordem não manifestamente legal. Lembre-se que existe uma diferença entre coação moral irresistível e coação moral resistível. A coação moral irresistível isenta de pena. A coação física irresistível exclui o crime. A coação moral resistível atenua a pena. O erro de proibição desculpável isenta de pena. O erro de proibição indesculpável isenta de pena. O erro do tipo desculpável exclui o crime. O erro do tipo indesculpável permite a punição por culpa se houver previsão legal. Depois nós finalizamos com uma bosta de final de aula, porque ficou uma merda essa explicação de nexo de causalidade, porque eu percebi que eu estava cansado, mas isso é problema meu. Desculpa quem dá, é quem não está afim de trabalhar, tá? E aqui eu expliquei um pouco de concausa, quando eu mencionei para você que existem as concausas absolutamente independentes e aquelas que são relativamente independentes. Mas o futuro Deus pertence e depois a gente continua verificando esses conteúdos aqui. Foco, força e fé, farda de muito estudo. Um beijo do Magro e até Tomorrowland, gente. Beijo, tamo junto, falou!